Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ferreira da Silva, eu estou atualmente cursando na Uninter Ciência de Dados e esse vídeo trata-se de uma atividade extensionista que eu estou fazendo. Basicamente, eu vou ensinar para vocês como fazer uma manutenção preventiva no seu computador, na verdade uma limpeza, tá? É, limpeza física mesmo, tá? Tirando o pó do computador, utilizando um pincel, utilizando um soprador de ar, caso vocês tenham, tá? Mas o soprador não é obrigatório, somente o pincel ali já ajudaria muito. Além disso, também, como vocês podem verificar se há alguma atualização de driver disponível no seu computador, drivers básicos, tá? É, e depois da verificação, como vocês fazem para atualizarem eles, tá? Então, peço que fiquem até o final e caso tenha alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu responderei assim que possível. Pessoal, então, dando continuidade à introdução, o que que vocês vão aprender hoje, tá? Basicamente, como prevenir, tá? Que grandes falhas aconteçam no seu computador, é, no sentido de, por exemplo, se caso o teu computador esteja falhando por questão de temperatura, por questão de sujeira e tal, isso acontece muito, tá? Já aconteceu com o meu computador já algumas vezes, onde a sujeira nem tinha muita, mas a própria sujeira já aconteceu dele desligar sozinho, ah, tanto por temperatura quanto por mau contato ali, tá? Então, às vezes uma limpeza meio, mesmo que básica já ajuda bastante. Também vou mostrar para vocês como observar, tá? Reconhecer ali os pontos de poeira, obstruções, tá? Então, assim, às vezes tá obstruindo alguma coisa, poeira ali, tá evitando de uma ventoinha girar legal, tá? Então, é interessante vocês darem uma olhada por causa disso também. Como vocês podem atualizar os drivers, tá? Vou dar mais detalhes do que significam drivers mais para frente. Mas como vocês podem atualizar os drivers básicos e por fim como vocês podem decidir quando é a melhor situação para vocês irem num técnico, tá bom? Porque assim, a ideia desse vídeo é algo mais básico, algo mais simples, tem uma manutenção avançada. Então, assim, há momentos em que você vai se sentir obrigado a ir num técnico, tá? Eu espero que não chegue a esse ponto, tá? Mas, enfim, pode ser que seja, então eu vou mostrar para vocês algum dos casos em que é interessante vocês solicitarem a ajuda de um profissional. É, Agora falando de prevenção, né? Manutenção preventiva. Seria a ideia do vídeo, que seria remover uma poeira ali, que já é uma forma de manutenção, né? O que que essa manutenção ajuda, tá? Ela pode ajudar no menor aquecimento das peças, afinal, com uma poeira lá naquela peça, atrapalha do vento circular, né? O vento, basicamente, ele é o principal fator de refrigeração do computador, tá? Então, isso ajuda bastante o vento a circular. Então, se ajuda o vento a circular dentro do computador, o computador automaticamente vai estar mais frio. Se ele tiver mais frio, é, a chance dele travar também é menor, tá? Não necessariamente ele está travando por estar quente, mas também há uma chance dele travar por causa disso, tá? Isso aumenta a vida útil das peças, tá? Então, assim, uma peça trabalhando sempre quente o tempo inteiro não é legal para a vida útil dela. Pode ser que, sei lá, diminui algum tempo. A limpeza é mais uma forma de prevenir que grandes reparos aconteçam, tá? E talvez até que previnem você de levar num técnico por conta de um computador estar desligando toda hora, tá? E também reduz o risco de acontecer algum reparo caro por conta de alguma peça que queimou, sei lá, o cooler do computador parou de funcionar porque ficou travado por muito tempo, algo do tipo, tá? Então, isso acontece. Então, em vez de ter que trocar o cooler depois de muito tempo sem limpar, vai limpando de vez em quando, uma limpeza a cada 2, 3 meses, às vezes 6, às vezes um ano, depende muito da localização que você mora, depende muito do nível do seu computador. Se for um computador de alto desempenho, famosos PCs gamers,
ou PC de trabalho, enfim, aqueles trabalhos mais pesados que usam para geração de imagem, edição de vídeo e tudo mais, é interessante fazer uma limpeza com mais frequência. Ou se você mora numa área mais rural, que tem maior indício de poeira e tal, então é bom vocês diminuírem esse espaço entre as limpezas. E antes de vocês abrirem um gabinete, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, desligar por completo, tá? Então vocês vão lá no botão do Windows, desligar, tal, desligar o computador totalmente lá, a ponto dele parar as ventoinhas, parar tudo. Feito isso, remover o gabinete da tomada, tá? Desligar totalmente ali. Assim que você remover da tomada, apertar o botão de ligar algumas vezes, tá? Então, para poder retirar toda a energia que está circulando ali dentro, tá? Quando você for fazer a limpeza, utiliza sempre um local seco, organizado e também eu adicionaria aqui o arejado, tá? Então, assim, se você tem um problema com alergia, assim como eu, a poeira faz espirrar bastante. Então, se você tiver um lugar arejado, se puder usar uma máscara também seria interessante, tá? E também evitar forçar componente. Às vezes você viu ali que tem um componente ali que você acha que não está numa posição legal, tá meio torto e tal. Mas assim, se você achou que realmente está errado, primeiro pesquise, tá? Às vezes não está errado, às vezes é esse mesmo. Mas assim, se você viu que tem um cabo com mau contato ali, algo do tipo, às vezes só uma encaixadinha ali já resolve. Mas se vocês tiverem que forçar alguma coisa, tomem cuidado, tá? Principalmente se vocês não têm ciência exatamente do que e como faz o encaixe daquela peça, do que se trata daquela peça. Às vezes um simples movimento ali pode ser que estrague uma peça bem cara do seu PC e vale mais a pena você comprar um novo do que arrumar, tá? Então tomem cuidado mesmo, tá? E os pontos para vocês observarem, tá? Aqui, ó, olhar primeiro, mexer somente quando for simples e seguro, tá? Primeiro, olhar a poeira, né? No caso desse exemplo aqui, tá bastante poeirado esse computador. Não bastante, assim, num nível absurdo, tá? Já vi computadores piores, mas tá com uma poeirinha e tal. Acho que o meu tá mais ou menos nesse nível atualmente. Verificar as ventoinhas, se há algum tipo de obstrução, tá? Por exemplo, vocês tentam mexer com um dedo mesmo, de forma leve, claro, a ventoinha. Se caso ela girar, já é um bom sinal, tá? Mas às vezes ela gira meio que travando ali, não segurando, segurando um pouco. Isso é o sinal de que a poeira está trabalhando ali alguma coisa, tá? Verificar os cabos também, tá? Às vezes, por exemplo, tem algum cabo que está muito perto de alguma ventoinha a ponto de travá-la, tá? Então, verifica se tem algum cabo ali perto, ali travando ela, verifica como é que está o contato desses cabos ali, dá uma leve forçada, mas é leve mesmo, tá? Só, tipo, encostando ali para ver se está tudo bem encaixadinho, verificar a memória RAM, tá? Assim, se você desligou o computador e ela estava funcionando normalmente, eu até evitaria de mexer na memória RAM, tá? É só passar o pincel ali em cima mesmo, tá? A memória RAM é essa parte aqui do computador, tá? Então, é... enfim, evitaria de mexer nela. Mas assim, se você viu que ela tá meio torta, tá meio mal encaixada ali, tá esquisito, vocês podem até mexer, mas com cuidado, tá? E verificar o estado geral do computador. É, Às vezes você viu que tem alguma marquinha ali estranha, sei lá, algo com um aspecto de queimado, uma peça quebrada, ou um odor incomum, às vezes tu viu que tá cheirando esquisito, tá um cheiro de queimado, sei lá, tá algo estranho ali, é, pode ser um forte indício de vocês mandarem para um técnico, tá? Então tomem cuidado, tá? É bom vocês darem uma olhada nisso daí com bastante carinho, tá? E assim, na limpeza, simples no caso, menos é mais, tá? O objetivo é somente remover o excesso superficial. O que vocês podem usar? Um pano seco e um pincel, tá? Se vocês quiserem usar também um soprador de ar, seria interessante, tá? Mas se vocês tiverem, se não tiver, não é obrigatório, tá bom? Eu evitaria produtos úmidos, tá? Itens úmidos, água, álcool, itens de limpeza, o que for, tá? Principalmente na parte de dentro do gabinete, que seria essa daqui. Se for para usar produto úmido, usa pro lado de fora, tá? Parte de cima ali, parte de trás, embaixo, na frente aqui, ok. Mais que isso, evitem ao máximo, tá bom? E o que vocês não devem fazer de forma nenhuma é abrir a fonte,
tá? Então, assim, a fonte é que manda energia para o computador e mesmo fora da tomada ela ainda tem energia acumulada lá nos capacitores e tudo mais, então tomem cuidado. Também não desmontar o cooler, tá? O cooler do computador. Tá? E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como é na prática ali a limpeza, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é meu computador, tá? E para fazer a limpeza, vocês vão precisar de um pincel, tá? Pincel limpo, é o melhor que vocês tiverem aí no caso, tá? Estou usando também um soprador de ar, ele ajuda, mas não é obrigatório. Então, caso vocês não tenham, não precisa se preocupar em comprar um. E um paninho também, tá? Também não é obrigatório, mas ajuda, principalmente na parte externa do computador, tá? Como vocês podem ver, meu computador não está muito empoeirado, mas tem uma certa poeira, tá? Eu peço desculpa pelo barulho externo aí, que, enfim, moro perto da rua, então faz barulho mesmo. Aqui tem bastante poeira, então a gente pode diminuir, né? Enfim, fazer a limpeza dele. No gabinete também tem alguns filtros, então como vocês podem ver, tá bem sujo, tá? Tá vendo? Ó, até aqui mesmo, o filtro ajudou, mas não tirou tudo. Então vamos fazer a limpeza do filtro, tanto de baixo quanto de cima, tá? Então, ele tem filtro em cima também. Enfim, fora isso, mostrar para vocês também algumas peças, né? Quais seriam? No caso do meu computador, ele não tem aquela ventoinha em cima do processador, porque o meu utiliza a refrigeração através de líquido, né? A água, vamos dizer assim. Basicamente, isso daqui, o nome dessa peça é water cooler, tá? Ela tem uma ventoinha aqui e a bomba aqui, tá? Que serve para fazer a troca de calor. Aqui são as ventoinhas do computador. Como vocês podem ver, eu estou levemente testando se elas estão girando bem, tá? Aqui embaixo também tem algumas. Então, vocês podem fazer o teste, tá? Ver se tá tudo girando legal. Então, isso ajuda a ver se tem alguma coisa atrapalhando, ó. Girou bem também. Às vezes, enfim, pode ter alguma poeira, algo do tipo. Então, sempre ficar de olho, bom ficar de olho, tá? Fora isso, tem a ventoinha da fonte, tá? Essa daqui é a fonte. Muitos casos a fonte é cinza, mas no caso do meu computador ela é preta e tem os cabos pretos, mas algumas fontes também tem os cabos coloridos, tá? Aqui a memória RAM, esses dois pentezinhos aqui, ó, tem um, dois, tá? Ela tá um pouco escondida devido às mangueiras do intercooler, mas enfim, cá são elas. Aqui estão elas. Aqui atrás é a placa-mãe, tá? Aqui na frente aqui é a placa de vídeo. E por cima é isso, basicamente, tá? E como será feita a limpeza? Vai ser com o pincel mesmo, tá bom? É simples, tá? E com o soprador. Ele ajuda bastante a fazer a limpeza, mas não tira tudo. Enfim, pincel e soprador. Vou colocar aqui no suporte, continuar com a limpeza.
É isso aí, pessoal. Eu fiz uma limpeza bem por cima mesmo, tá? Somente para mostrar para vocês como é que é feito. Depois eu vou dar um pouquinho mais de atenção na parte da poeira em si. Só consegui remover meio que por cima, tá? Por conta do flash do celular aparenta ser bem mais do que tem mesmo, mas a olho não nem dá, não tá aparecendo tanto. Mas enfim, para não tornar o vídeo muito longo, eu vou fazer somente dessa forma mesmo, tá ok? Eu acho que deu para entender a ideia. Então, é isso. Agora vamos seguir com a parte de atualização de driver. Bom, pessoal, agora que eu mostrei para vocês como funciona a limpeza de forma simples, né, de forma rápida e básica, agora eu vou mostrar para vocês como é feito a atualização de drivers. Mas antes, explicar para vocês o que seria o driver. Tá. Basicamente, o driver é, entre aspas, tá, o tradutor entre o hardware, que seria as peças do computador, peças essas que eu mostrei para vocês ali por cima no na limpeza, né? Tipo, peças do tipo processador, memória RAM, placa de vídeo, enfim. O tradutor, onde vai passar as instruções tanto do Windows para as peças, quanto das peças para o Windows. Basicamente é onde a peça vai mandar alguma informação, o driver vai fazer com que a compatibilidade seja praticamente perfeita, a ponto do Windows entender exatamente o que aquela a informação da peça passou. Ou vice-versa. Às vezes você quer, por exemplo, que o Windows faça algum tipo de ação. Exemplo, aumentar a velocidade das suas ventoinhas. O driver serve justamente para isso, para que essa comunicação seja feita da melhor forma possível, tá? Deixando claro que nem todo driver precisa de atualização manual, tá? Muitos deles são feitos automaticamente e muitas vezes sequer tem necessidade de atualizar, tá? Às vezes, por exemplo, ele está funcionando normalmente hoje, tá? Então, assim, surgiu uma atualização dele agora. A atualização de um driver, por exemplo, de áudio, onde o áudio do seu computador não está muito legal, tá dando, sei lá, tá travando, faltando uma compatibilidade ali com alguma caixa de som que você tenha incluso ali, enfim. Aí seria interessante verificar se há alguma atualização para esse driver. Mas se ele já está funcionando da forma correta, da forma que você gostaria, da forma que deveria, às vezes a atualização só vai trazer alguma coisa de segurança, algo do tipo. Assim, o que é, obviamente, segurança é muito importante, mas não vai ser algo que vai mudar diretamente no final ali, o impacto final, tá? Então, só deixando claro que não é porque um driver apareceu para ele atualizar que ele obrigatoriamente deve ser atualizado, tá? Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês como é que faz para vocês verificarem os drivers, tá? Através do gerenciador de dispositivos, tá? Dentro do Windows, vou mostrar para vocês ali mais para frente, passo a passo, tá? Onde vocês conseguem ver se há algum ícone de alerta dentro dele. O ícone de alerta é um triângulo amarelo, tá? Esse triângulo aparece geralmente quando há algum tipo de erro com o driver, algum tipo de incompatibilidade, ou quando ele está desatualizado. Acontece muito isso. É, e lá mesmo ele vai te dar a opção de você atualizar, ou, por exemplo, você vai ter que ir direto para o Windows Update, tá? Basicamente é bem fácil, eu vou mostrar para vocês aqui como faz para ir no Windows Update, tá? E lá ele vai listar as opções de drivers lá, tipo, se está tudo atualizado ou se não está, tá? Em alguns casos, será necessário ir no site oficial da fabricante. Por exemplo, no meu computador eu tenho uma placa de vídeo e a fabricante dessa placa de vídeo é a Nvidia. Eu vou ter que ir no site da Nvidia, oficial dela, atualizar os drivers para essa placa de vídeo, para que os jogos ou aplicações que exigem dela tenham a melhor compatibilidade possível, tá? E outra coisa, sempre quando você atualizar o driver, o ideal é você reiniciar o computador. Muitas vezes ele já atualiza, ele já pede automaticamente para reiniciar, tá? Mas às vezes não. Então atualiza para
depois da atualização, sempre é bom reiniciar, tá bom? Outra coisa, sempre não, vai, evitem com o máximo possível atualizadores automáticos de drivers. Basicamente, o que acontece? Se você pesquisar no Windows, dentro do Chrome, do Edge, qualquer navegador que você esteja usando, é, existe a possibilidade de aparecer algum tipo de atualizador automático, onde promete atualização de vários drivers de uma vez só. Enfim, isso realmente pode ajudar, pode diminuir um baita de um esforço, um tempo seu absurdo. Sim, desde que seja um local confiável, um local de renome. Assim, o ideal mesmo é sempre focar nos do Windows, tá? O Windows, assim, é praticamente garantido que não vai ter nenhum tipo de vírus, não vai ter nada do tipo. E já esses atualizadores automáticos, como a gente não consegue rastrear todos e dizer quais são os bons, quais que não são, é melhor evitar, tá ok? Então, sempre atualiza direto pelo Windows, tá? Evitem atualizar por origens desconhecidas. E vamos lá, primeiro vamos ver o driver e depois a gente fala do próximo passo. Bom, pessoal, agora eu estou na tela do meu computador, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente consegue visualizar se há algum defeito nos drivers e como atualizar, ok? Primeiramente, vocês vão no Windows de vocês e aqui na barra de pesquisa vocês podem pesquisar por gerenciador de dispositivos. Feito isso, ele vai abrir aqui, vocês podem colocar numa tela grande caso queiram, eu vou deixar menorzinho para ficar mais fácil aqui na visualização, tá? Como ele não aumenta aqui o tamanho, vai ter que ficar dessa forma, tá? Basicamente, o que que aqui vai mostrar, tá? Todos os dispositivos que a gente tem disponíveis aqui no sistema, tá? Conectados ou que pelo menos já salvaram os drivers deles, tá? Caso vocês notem que alguma dessas coisas aqui tenha um símbolo de um triângulo, tipo de alerta, quer dizer que há algum problema no driver dele, tá? No caso, eu não vou ter nenhum aqui para mim usar de exemplo, mas aí qualquer coisa eu coloco o símbolo pelo menos na edição, porque aí fica mais fácil vocês entenderem como é que é o símbolo, tá? Mas aqui, ó, no meu caso, realmente não tem nenhum, tá tudo atualizadinho, tá? Como que eu fiz para deixar tudo atualizado? Basicamente, eu venho aqui no Windows de novo, aí eu posso pesquisar da seguinte forma: update ou atualizações, ou pesquisar aqui, verificar se há atualizações mesmo. Clicando aqui, ele vai abrir o Windows Update, tá? Vai carregar um pouquinho. E aqui, ó, já apareceu aqui. Atualizações disponíveis para instalação, tá? Aí fala a data de última verificação e mostra aqui o que tem de atualização. Então, basicamente, é por aqui que a gente consegue ver os drivers mais tradicionais, vamos dizer assim, tá? Então, caso vocês queiram dar uma olhada, tá? Seria interessante. Para vocês instalarem, é só vir aqui em instalar um por um, ou clicar aqui em instalar tudo. Eu já clicaria em instalar tudo direto, tá bom? Então, pode vir aqui, ele já vai fazer a instalação, ou vai baixar primeiro, tá? No caso, esse daqui já estava baixado, então já, já ficou como instalado. Então, ele está fazendo instalação agora. Se vocês verem aqui, ó, tem alguns que está como instalação pendente. O que que isso significa? É, Instalação pendente significa que ela será instalada na próxima vez que o computador for reiniciado. Então, na hora que você desligar o computador, ele vai provavelmente demorar um pouco mais para desligar, porque ele está instalando a atualização, ou na hora que você ligar o computador novamente, ele vai solicitar que você reinicie. Na verdade, ele vai demorar um pouco mais para ligar devido a essa instalação. Pessoal, agora para a última parte do vídeo, gostaria de falar para vocês em quais momentos eu indico para que vocês solicitem a ajuda de um profissional, tá? De uma assistência técnica, de um técnico para poder solucionar o problema dos seus computadores. Bom, vamos supor que vocês fizeram toda a limpeza do computador e mesmo assim ele continua travando muito, ele continua desligando, ele tá com alguma anormalidade ali, tá muito lento, algo do tipo, e
não resolveu com a simples limpeza e também a atualização ali não resolveu, atualização do sistema, atualização de drivers, tá? Aproveitando, ali também no Windows Update também é uma forma de você deixar o Windows atualizado, não somente os drivers, tá? Então, eu não falei isso na hora, mas estou falando agora. Então, após todas as atualizações, após a limpeza, não resolveu, continuou com os problemas, já é um forte indício para vocês irem atrás de um profissional para resolver, tá? Ou, por exemplo, vocês encontraram durante a limpeza algum cheiro estranho, um odor de queimado, de fumaça, ou viram alguma mancha preta assim onde não devia, sabe aquela aparência de que alguma coisa queimou. Geralmente, quando alguma coisa queima, o computador já para de funcionar. Mas vamos supor que por algum motivo ele continua funcionando. Ainda assim é interessante ir atrás do técnico para ele pelo menos avaliar se é válido ou não deixar aquela peça por enquanto, ou se já é interessante trocá-la, porque às vezes, é, se não trocar, pode ser que ela queime e queime outras peças no processo, tá? Então, um reparo que seria um pouco menos caro, vire mais caro depois, então é bom ver isso, tá bom? Se caso vocês verem algum estalo, ou virem no caso, né? Ou verem alguma faísca, alguma marca escura, igual como eu disse, de parecendo queimado, algo do tipo ali, é um forte indício para levar isso para assistência, tá? Superaquecimento, por exemplo, eu tô usando o computador e do nada ele simplesmente desliga e, tipo, você vê que a ventoinha tá numa velocidade muito forte, ou, por exemplo, se tiver muito suja, ela mal vai rodar, e assim, um barulho forte, ainda assim um ar quente, muito quente saindo do computador, e isso é um dos sintomas do superaquecimento também, tá? O PC desligar, ficar lento também, por conta disso, de superaquecimento, tá? Se você vê alguma se você dá uma olhada também em alguma peça que está danificada, quebrada ali, alguma pecinha, putz, aquela peça ali não tá com uma aparência muito legal. Tô vendo ali que tá faltando alguma coisa, parece que quebraram ela, que estranho. Ou na hora da limpeza você mesmo quebrou ali, sem querer, né? Então é sempre bom dar uma olhada nisso, tá? E às vezes você veio nesse vídeo a fim de resolver algum problema do seu computador e essa manutenção básica que eu passei para vocês não resolveu esse problema. Então, já talvez seja interessante já ir atrás de um técnico também, tá bom? E é isso, pessoal, tá? Esse é o final do vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui, que viram o vídeo até aqui, tá bom? É, Gostaria que vocês pudessem deixar também um comentário dizendo o que foi uma dica mais útil, algum comentário, como é que foi minha apresentação, o que vocês acham, tá? E fiquem à vontade, tá? Eu vou tentar responder assim que eu puder, tá? E é isso. Obrigado, pessoal.